Depois de meses falando sobre o Campeonato Brasileiro e ouvindo a palavra planejamento quase que diariamente, finalmente chegou a hora de pôr à prova o nosso time para 2022. Primeiro, muito elogiado e depois questionado em função de algumas atuações ruins. O Vasco chega ao Campeonato Brasileiro com a promessa de ser um time competitivo. No Carioca, contra os grandes clubes, já tivemos bons testes, mas agora é para valer. Foram 14 contratações e 24 jogadores que saíram até aqui. Uma reformulação completa do elenco. A mudança mais evidente até aqui talvez tenha sido no sistema defensivo. Léo tem se destacado e Capasso já demonstrou ser um bom jogador. Depois de um mês de treinamentos, a dupla de zaga deve chegar entrosada para esse início de campeonato. No gol temos a segurança de 2 bons goleiros. E nas laterais, Puma e Piton têm chamado a atenção pela construção e pela aplicação ao esquema de jogo do Barbieri. Depois de quase 5 anos, então, essa talvez seja a primeira vez que o Vasco comece o campeonato com uma defesa elogiada e principalmente uma defesa segura, característica importante para um time que já mostrou nessa temporada ter uma grande capacidade de ser ofensivo também. O Vasco é um dos times que mais criou possibilidades de gol nesse ano. Mas as últimas apresentações levantaram dúvidas na cabeça dos torcedores. As críticas sobre Pedro Raul aumentaram depois do pênalti perdido contra o ABC. E o meio de campo pouco criou nos últimos jogos que disputou. Barbieri, então, teve um mês para corrigir os erros e trabalhar o psicológico dos jogadores depois das eliminações. E principalmente, com todo mundo à disposição. A expectativa é a de ver um Vasco competitivo e sem medo do Atlético Mineiro. Um Vasco com salários em dia e no início de um planejamento a longo prazo. Esse, talvez, seja um Vasco que eu e a minha geração nunca tenhamos visto. A promessa foi de não sofrermos. Mas se compararmos o nosso elenco com o de outros do brasileiro, eu acredito que a expectativa possa sim ser elevada um pouquinho. Eu penso que brigaremos por uma vaga em alguma competição internacional a ser disputada no próximo ano. Nosso time titular é interessante para as 13 primeiras rodadas e depois ainda chegarão reforços para a reta final, como afirmou Paulo Brax em entrevista recente. A reestruturação ainda está no início, falta muita coisa a ser feita, mas hoje eu acredito que o Vasco entra no campeonato com a garantia de que é um clube organizado nos bastidores. E isso é muito importante dentro de campo também. E é inclusive no campo que a torcida quer ver esse time voltar a dar alegria. Barbieri já apresentou boas ideias no Carioca. O trabalho posicional, a marcação-pressão e a intensidade foram algumas características demonstradas pelo time. Características que provavelmente foram potencializadas nesse último mês de treinamento. Capasso, por exemplo, teve a primeira oportunidade de treinar e entender o padrão de jogo. Orediano, pela primeira vez, conseguiu treinar depois de um tempo melhorando a parte física e ganhando o ritmo de jogo. Jogadores que vinham cansados em função da alta demanda de jogos estarão descansados e o psicológico de outros jogadores abalados com a eliminação da Copa do Brasil deve ter melhorado nesses últimos dias. Resumindo, sábado teremos o primeiro teste oficial do que será o Vasco daqui para frente. Esperamos que seja com uma vitória. O jogo é difícil e é fora de casa. O campeonato é longo e todo ponto é importante. Tô dando aqui o meu voto de confiança ao time e ao Vasco nessa nova fase. Que possamos colher frutos generosos. Estamos de volta à Série A, torcedor. E agora eu pergunto oficialmente para você pela primeira vez nessa temporada. Qual a expectativa de vocês pro Vasco nesse Campeonato Brasileiro?